Olá, pessoal do Podcast PL. Hoje estamos tendo o prazer de estar aqui no Espaço Aprimorar com a Isa. Ela vai passar um pouco para nós o seu conhecimento e dar umas boas dicas, né, para o nosso crescimento pessoal e profissional. Isa, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Eu tenho que agradecer, viu, a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, de estar falando um pouco sobre o aprimorar, falando um pouco sobre as dificuldades de aprendizagem, né, e tudo aquilo que eu trabalho. Isa, a gente conversou aqui offline, né? Falar um pouco sobre você, Isa. Sua família, de onde você veio, você sempre teve esse amor por essa profissão que você exerce hoje? Sim, eu sou de Belo Horizonte, sou filha única. Hoje eu resido com a minha mãe e com meu esposo. Não tenho filhos, mas tenho filhos de 4 patas. São 11. Nossa, então você tem muitos filhos. Muitos filhos que eu resgato e aí eu levo para casa. Mas como que eu comecei, né? Eu sou professora de formação, depois eu fiz biologia, então eu sou bióloga, fui dar aula de biologia. Sim. E aí eu vi que existiam algumas dificuldades, né, que eu não entendia por que acontecia, mas que eu sabia que estava acontecendo. Tinha algo de errado? Há alguma coisa que eu não conseguia atingir os meninos, as crianças, né, de certa forma. E aí depois eu passei a trabalhar como que eu digo, na Regional Norte de Belo Horizonte. É uma regional da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte ela é dividida em 9 regionais. Sim. E aí me chamaram para trabalhar na Regional Norte. Lá eu fiz um trabalho de atendimento a escolas, de acompanhamento pedagógico de algumas escolas e creches. E aí então eu vi que só o magistério não era suficiente para mim, eu achei que estava faltando alguma coisa, então eu resolvi fazer pedagogia. Então, além da biologia, eu fiz a pedagogia. Isso. Antes disso, quando eu era professora, também eu trabalhava com crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, eram aquelas Sim. crianças que estavam naquela sala que ninguém queria trabalhar, são aquelas crianças que eram maiores, que não aprendiam a ler, não aprendiam a escrever. Que infelizmente levava o nome de burras na época, né? A gente tinha sofria muito com isso. Né? Então, a realidade é essa. Eu pegava essas salinhas, sabe? Eu gostava de trabalhar com essas salas das crianças que tinham mais dificuldade de aprendizado. E aí eu fazia com que essas crianças, dentro da biologia, eu fazia com que elas aprendiam a ler e escrever, sempre voltados para botânica, né? De plantas, vegetais e de animais, né, da zoologia. Sim. E aí a gente fazia trabalho no zoológico de Belo Horizonte. Então eles aprendiam. E aí quando eu fui trabalhar na regional justamente por isso, por causa desse trabalho que essa facilidade que você tinha de sobressaiu, né? Esse trabalho ele ficou bem evidente. E aí eu fui para lá. E aí lá como eu disse, eu comecei a fazer pedagogia. E eu comecei a ver que aquela dúvida que eu tinha quando eu dava aula, né, que os meninos tinham aquela dificuldade, e que essas dificuldades eram tão aparentes, e eu precisava saber mais alguma coisa. Então eu resolvi fazer psicopedagogia. Aí eu fiz a psicopedagogia graduação. Além da graduação, tem a pós-graduação, que me dá direito a abrir um consultório. Sim. E tal. E aí, a partir disso, eu resolvi fazer a especialização em neuropsicopedagogia, porque eu queria saber um pouco mais a respeito de cada transtorno, de como trabalhar com esses transtornos, como trabalhar com especialistas, médicos especialistas. Aí eu fiz a neuropsicopedagogia. E a partir disso, depois do aprimorar, eu fiquei percebendo que ainda falta alguma coisa sempre mais. Tem algo a mais a aprender, né? Sempre. Estava faltando alguma coisa em relação ao comportamento das crianças, porque nem sempre porque a criança faz e tem aquela atitude porque ela quer. Sim. Às vezes é um momento, um ímpeto dela, e eu queria saber o porquê daquilo.
e por que que ela age de determinadas maneiras, né? Então eu resolvi fazer psicologia. Então hoje eu estou na psicologia, faltando 3 semestres para formar na psicologia. E aí antes disso eu já fiz um mestrado voltado para a educação inclusiva. Uhum. E aí esse é o meu caminho. Você contando a sua história, você demonstrou ser assim, pela sua época, surpreendeu a todos, né? Porque querendo ou não, se enfrentava muito no passado, essas crianças com dificuldades de aprendizagem, realmente tinha esse nome, tinha classe separada para elas, tinha um preconceito, na verdade, Sim, né? Hoje em dia não Hoje em tanto, dia a gente não viu que tem. evoluiu bastante com relação a isso. Sim, hoje não tem. Hoje essas crianças elas estão misturadas nas salas de aula, Sim, né? Na sala integradas, regular. né? Isso, Tem monitores para ajudarem. Isso, né? antigamente não tinha, a turma era separada. Mas você hoje, no seu aprimorar, você acha que você tem essa grande procura, essa necessidade dessas pessoas? Porque hoje, com o TDAH, que é o mais recorrente da população. Tenho sim. O autismo também tem aparecido com grande frequência. Eu trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte, lá eu trabalho com AEE, Atendimento Educacional Especializado. Lá eu tenho uma sala onde eu atendo crianças com deficiência e meu público maior lá é de autistas. Autismo? Uhum. Hoje, você acha que você tem mais ou menos o número de porcentagem de pessoas que sofrem com esses tipos de transtorno, tanto o autismo quanto TDAH? Olha, o número é bem grande, bem grande. E a gente sabe a respeito de estudos que não muito longe, daqui uns 5, 7 anos, em termos assim de cada 10 nascimentos, 7 terão transtornos. Então esse é um número bem elevado. Alto, bem elevado. E o que leva a esse tipo de transtorno? Depende de cada transtorno. Sim. Né? O autismo, há pouco tempo eu participei de um congresso, né? Já se constatou que a grande maioria, né, a porcentagem, a maioria é genética e é transmitida pelo pai. Ah, é? Não pela mãe, pelo pai. Tem alguma explicação para esse volume crescer tão alto assim? Então, olha só, alguns falam também que medicamentos, sabe, problemas relacionados à gravidez, assim como o TDAH, álcool, drogas. Então, assim, não existe uma causa muito específica, né? É um conjunto de causas que pode fazer com que surja o TDAH, que surja o autismo. Sim, mas hoje a facilidade que prova que com ajuda essas crianças não vão sofrer tanto mais lá na frente, né? Com certeza, com certeza. O TDAH, por exemplo, não existe cura no TDAH, mas existe um tratamento onde a criança, por exemplo, o TDAH ele surge antes dos 12 anos. Né? A gente consegue perceber em criança bem pequena, a gente consegue perceber. Qual a melhor fase para descobrir isso? Olha, eu particularmente acredito que a partir dos 3, 4 anos a gente já consegue perceber. Tem alguns sinais assim bem aparentes que a gente consegue ver? Tem sim, tem sinais aparentes, inclusive em adultos também, né? Em crianças, por exemplo, a criança na fase escolar, que é a fase onde os professores percebem mais, né? Sim. A criança fica desatenta, aí os professores falam, passa um mosquitinho, né? Os professores falam, passa um mosquitinho, ele olha, presta atenção, né? Então a desatenção, aquela falta de interesse na escola, falta de interesse em estudar, por exemplo, também a criança tem um hiperfoco em jogos, então consegue ter aquele foco nos jogos, mas não tem o foco nos estudos, sabe? Sim. E aí o TDAH, ele pode ser melhorado com a psicopedagogia e pode ser melhorado também com medicação. Os pais que vêm aqui para mim, ao aprimorar com a questão do TDAH, eu nunca indico o psiquiatra ou o neuropsiquiatra logo assim, de cara, né? Vamos dizer assim. Primeiro, a gente tenta fazer uma melhora, um tratamento para a gente fugir um pouco da medicação. Sim. Porque a medicação acaba que ela pode ser para a vida inteira. E a criança muito pequena, a gente consegue fazer uma melhora. Então, como que é essa melhora? A gente vai ensinar para a criança estratégias.
Sim, de como ela vai prestar atenção, como ela vai ter foco. Então a gente vai ensinar para elas estratégias. A gente vai ensinar, porque aqui a gente trabalha em cima da dificuldade de cada criança. É individual o nosso trabalho aqui. Então, a gente vai ensinar para aquela criança a gente vai focar na dificuldade dela, qual é a dificuldade que ela apresenta. Então a gente vai ensinar para ela sanar aquela dificuldade que ela está apresentando no momento. Então pode ser que ela aprendendo essas estratégias, ela não venha nem necessitar da medicação. Ah, entendi. Ela sabendo os atalhos, né? Justamente. Porque eu costumo falar que o TDAH, na verdade, a pessoa não é tão sem atenção, ela tem atenção em tudo. Em tudo. Isso, a gente tem 3 tipos de TDAH. A gente tem o desatento, a gente tem o hiperativo e a gente tem o combinado. Então é transtorno, né? É TDAH. Transtorno, gente, esqueci o nome. E a gente tem o transtorno que é aquele que aparece mais a hiperatividade, Sim. a impulsividade da criança. E na sua avaliação você consegue identificar qual que é para trabalhar com isso. E tem aquela criança que tem os 2. Essa é mais complicada. Porque ela é desatenta e ela é hiperativa ao mesmo tempo, né? Então essa criança demanda um trabalho mais aprimorado, sabe? Mas assim, a gente consegue trabalhar com essa criança facilmente. Tá, e o seu trabalho assim, você pegou essa criança e recebeu a criança aqui. Trouxe meu filho aqui a primeira vez. Qual o primeiro passo que você dá com essa criança? Eu faço uma avaliação, uma pequena avaliação, não uma avaliação sistematizada, que é uma avaliação maior, que a gente detecta quais são as dificuldades dessa criança, que a gente tem uma avaliação que é bem sistematizada, que vai desde antes do nascimento da criança até os dias atuais, onde a gente consegue perceber na vida da criança aonde que surgiu aquela dificuldade. Então não é essa avaliação, que essa é a sistematizada. Eu faço uma avaliação para eu ver qual é a dificuldade da criança. Sim. Eu não vou te dizer quando que surgiu essa dificuldade, porque essa é a outra avaliação. Mas eu vou te dizer qual é a dificuldade dela. Então eu faço uma avaliação nessa criança e a partir daí a gente começa na dificuldade da criança. A gente começa a trabalhar com essa dificuldade, para sanar essa dificuldade. E muitas das vezes você tem que trabalhar com os próprios pais para ajudar nessa dificuldade? Também. É muito importante a ajuda da família. É muito importante que a família esteja trabalhando junto conosco, junto com os profissionais. Por exemplo, quando eu indico um profissional da psicologia, eu sempre digo que a família também precisa do profissional da psicologia, porque a família precisa trabalhar junto com a criança. O profissional da psicologia ele vai trabalhar com a criança e vai trabalhar com a família. Vai explicar para a família como a família vai lidar com essa criança. Assim é o trabalho do psicopedagogo também e do neuropsicopedagogo. A gente precisa trabalhar com a família para trabalhar em conjunto, na parceria, para que esse trabalho seja mais eficaz e mais rápido. Que tenha produtividade, né? Sim, com certeza. Porque se os pais também não ajudarem, dificilmente a criança vai conseguir evoluir. Evolui, mas evolui muito lentamente. E com a ação da família em conjunto, aí a evolução é muito mais rápida. Quais as dificuldades que uma pessoa com TDAH vai enfrentar no dia a dia, sem um tratamento específico? Olha, o adulto vai se envolver provavelmente com drogas, brigas em trânsito, direção, né? Na direção vai ter uma direção perigosa, ou então aquela pessoa que não vai saber por onde que passa, não sabe o caminho, não sabe para que lado que vai, não consegue identificar, não consegue guardar os caminhos. Eu acho que eu tenho TDAH. Não consegue manter relacionamentos, amizades, relacionamentos amorosos, tem dificuldade em manter relacionamentos, dificuldade em manter emprego, sabe? Então, assim, é uma confusão na vida toda, né? Porque a vida gira em torno de relacionamentos profissionais, amorosos, de amizade, não é? E tudo isso é prejudicado. Mas depois de adulto tem Depois de adulto, tem condições de trabalhar, sim. E um adulto, como é que funciona?
Da mesma forma da criança? Da mesma forma, a gente faz a avaliação e aí a gente vai trabalhar com atividades, logicamente, adaptada para adultos, né? Eu não vou trabalhar com bichinhos, né? Porque seria legal, né? Dentro da idade do adulto, se for idoso também, Sim. a gente faz esse trabalho também, e a gente vai trabalhar com atividades relacionadas à idade daquela pessoa. É engraçado, o bom do idoso, você falado, que a gente conversou com o fisioterapia, falou muito sobre a terceira idade. Que essa pessoa da terceira idade se sente muito sozinha. Verdade. E com TDAH, você acha que aumenta esse medo, essa depressão? Com certeza, o TDAH pode levar à depressão também. O idoso, ele já ele não tem aquela vida social agitada, Sim, né, como as pessoas mais jovens. Então ele já é mais recluso, né? Então aqui ele faz atividades que ele fica mais entusiasmado, que ele se sente mais produtivo, sente vivo, incluído na sociedade. É muito e bacana. na questão do autismo também, a gente falou sobre isso, os dois, né? Mais comuns, né? O autismo também, é da mesma forma que trata o TDAH, você vai tratar o autismo? É um pouco diferente, mas quase o mesmo caminho. Quase o mesmo caminho. Os dois são muito parecidos, porque o autismo de alta funcionalidade, que é aquela pessoa que trabalha, a pessoa que conversa, a pessoa que está no meio da sociedade, aquela pessoa produtiva, a gente pode trabalhar quase da mesma maneira. Existem aqueles autistas que são um grau mais elevado, um grau 3. É aquele autista que tem mais estereotipia, que grita, não fala, sabe? Então o tratamento já é diferente. Mesmo esses grau 3, você consegue ver melhoria? Você consegue? Muito. A gente tem uma criança aqui, a Helena, ela não é aqui de Pedro Leopoldo, ela vem para nós 2 vezes na semana, ela faz musicalização e faz musicoterapia. Nossa, a Helena melhorou. A Helena, quando chegou pra gente, a Helena não falava absolutamente nada, uma estereotipia muito excessiva. A gente não pode, fazendo um parênteses aqui, tirar totalmente a estereotipia do autista, porque aquela estereotipia mostra a insegurança dele. Sim, em determinadas situações. Sim. Através daquela estereotipia que ele vai se organizar, que ele se organiza mentalmente. Então, se você bloqueia aquela estereotipia, ele fica desnorteado. Ele fica sem direção, ele não sabe que... Isso. Mas a Helena diminuiu muito a estereotipia dela. Helena já está falando. Oh, que maravilha. Ela já está falando. Tem quantos anos ela? A Helena tem 10. E ela começou conosco, ela tinha 7 anos. E ela já avançou muito. Hoje ela já pede as músicas, ela já pede o que ela quer fazer. Helena conhece cores, Helena conhece tamanhos, formas, todos aqueles conceitos básicos da matemática ela conhece, né? Formas, cores, tamanho, tudo ela conhece. E tudo esse é o trabalho da música? Todo o trabalho, primeiro nós fizemos um trabalho da psicopedagogia e agora ela está na fase da música. E como é que funciona esse trabalho musical? Então, o trabalho da musicalização, ela é individual, né, para cada criança que tem o autismo, por exemplo, porque cada um é de um jeito, nenhum autista é igual ao outro, então é dentro da especificidade dela, né? Então, vai cantar músicas com ela, vai mostrar para ela, ela vai ativar a voz, né, a fala. Então, vai incentivar que ela fale, que ela converse, que ela cante, vai tocar instrumentos musicais. Então, aí ela vai ver aquela questão do rápido, do lento. Então, assim, ela consegue trabalhar todos os conceitos que ela precisa saber através dos instrumentos musicais. É muito bacana. Helena já está tocando flauta. Já toca flauta. A gente teve uma criança autista aqui, o João, que no início ele não queria entrar de jeito nenhum. Ele é TOD, transtorno opositor desafiador.
Nada para ele estava bom. Ele chegava chorando, saía chorando. Aí depois ele chegava e chorava porque ele não queria sair. Ele já passou a gostar e não queria sair. O João tocava 4 instrumentos ao mesmo tempo. Que isso? No início ele não queria entrar de jeito nenhum. Depois ele passou a tocar 4 instrumentos ao mesmo tempo. Boca, ele segurava, ele tocava com o pé, com as 2 mãos e com a boca. Ele segurava a flauta no instrumento que ele tocava com as pernas e com o pé. Nossa, muito legal. Uma gracinha. João também passou a falar, porque não falava. Então a musicalização, a questão do equilíbrio, a questão da corporeidade, sabe? É muito importante, é muito bom. Não só para o autista, para bebês também. A gente trabalha com musicalização para bebês. Então ajuda no equilíbrio, ajuda a desenvolver o equilíbrio, a audição, a fala. Você tocou no Todd, né? Que é desconhecido, quase ninguém fala sobre isso. Transtorno opositor desafiador. Geralmente todo mundo conhece o autismo e o TDAH. Mas o Todd é muito comum também em crianças. Todd é muito comum. É aquela criança, não é aquela criança rebelde, né? Que é aquela, nós vamos ali, tá, não quero. Não é essa criança, né? É diferente. A gente consegue perceber a intensidade disso, né? É diferente. Mas é aquela criança, por exemplo, assim, se você falar, isso aqui é amarelo, se ela cismar que é azul, acabou, né? Sempre, e às vezes com a pessoa da família, né? Ela pega aquela pessoa da família que às vezes é a pessoa que ela mais se identifica, mas é aquela pessoa que ela bate de frente o tempo todo. O tempo todo, aquela criança briga com aquela pessoa o tempo todo. Então, e o Todd, ele já é medicamentoso. Apesar da gente fazer um trabalho, diminui muito. O João, por exemplo, o João tem, né? Ele tem autismo e tem TOD. Eu estou dizendo tinha porque ele não está mais conosco. A mãe dele teve bebê há pouco tempo, ela está de resguardo. Mora em Lagoa Santa, então vem para cá. Aí ele não está vindo durante esse período. Mas o João tem TDAH, autismo e TOD. Nossa. Pacote completo, né? E aí ele melhorou muito a socialização dele. Não, você está falando que toca 4 instrumentos? 4. Não toco nenhum. Melhorou muito, muito mesmo. Não, esse do Todd, até li sobre ele hoje, é muito interessante. Como é que cria-se na rebeldia do nada. É genético também isso? Sim, é genético, também um pouco é adquirido, né? Na questão da educação familiar, sim. Né? Porque é aquela criança que você tem que ter um pulso forte, mas sem bater de frente. Saber levar. É isso, é o saber ter jogo de cintura, saber levar aquela criança. Não, sim, muitas vezes, mas sobre regras, né? Isso, porque é muito difícil. E essa criança que tem TOD, a gente tem sempre que ter esse cuidado a mais, porque é uma criança que pode se voltar para as drogas, né? É comum ver o TOD em adulto? Sim, é comum. É comum, aquelas pessoas mais difíceis. Eu estou imaginando algumas aqui. Aquelas mais difíceis, Porque tem as pessoas que são meio cabeça dura mesmo, o negócio. Eu descobri muito. Tem aquelas que já são, né? Normalmente que não é TOD, mas tem teimosia mesmo. Tem aquelas que são TOD. E mesmo adulto tem tratamento? Tem essa? Tem sim. E com relação à medicação, a gente falou sobre TDAH, a gente evita, claro. Mas e aí? Chegar no ponto, vai ter que tomar medicação. Então. Desesperador para os pais, não sei. Muito desesperador para os pais. Né? Eu sempre, como eu disse, eu sempre tento fazer um tratamento antes para fazer com que a criança não precise dessa medicação. Porque certamente, se iniciar a medicação, pode ser que ela tenha que tomar o resto da vida. Né? Então, assim, a gente tenta evitar isso, porque quanto menor a criança tomar a medicação, mais tempo da vida dela vai tomar e pode ser que aquela medicação deixe, né, um efeito. Porque é uma droga. Mudar para outro. A medicação ela é dada
baseada assim no peso da criança, na altura da criança, né? Então, Sim, assim, sim. é específico para cada criança também, e é o psiquiatra ou o neuropsiquiatra que receita. E é de acordo com o grau do Também, transtorno. também, de acordo com o grau do transtorno. E aqui no Primorar, fala um pouco mais sobre o seu trabalho aqui. O que realmente você recebe e o que você entrega para os nossos pais? Então, eu recebo aqui crianças com dificuldades de aprendizagem, e essas dificuldades de aprendizagem aí está incluído o TDAH, o TEA, né, que é o autismo, o TOD. Então eu abraço todos eles, né, todas essas dificuldades. A deficiência intelectual também, né, que é aquela criança que tem mais dificuldade para aprender. Nós trabalhamos também, nós temos adultos com deficiência intelectual aqui que a gente faz o trabalho. Então a gente faz um trabalho de alfabetização, né, para aqueles que necessitam, que os pais pedem, né? Sim, sim. Então a gente tem sempre... Esse reforço escolar também, você trabalha com isso, né? Sempre tem uma entrevista com o pai antes, para a gente saber qual é a dificuldade da criança, né? O que o pai traz para nós. E além do que o pai traz para nós, eu também escuto a criança, porque eu também preciso saber qual que é a dificuldade dela. Se realmente não interessa ela aprender mesmo. Porque a gente tem que motivar a criança para que ela tenha esse interesse. Até agora, todos que vieram, assim, ninguém quer sair, né? Todos gostam, todos eles gostam. A gente tem um método diferente de aprendizagem, e no final das nossas aulas, nos 10 últimos finais, assim, 10 últimos, né, no finalzinho da nossa aula, a gente dá um jogo. O jogo é referente àquilo que a criança aprendeu, então ela vai estar fixando o que ela aprendeu através do jogo, e ela vai achar que ela está brincando, realmente ela está brincando, só que ela está aprendendo. Né? Então todos gostam muito disso. Com relação ao preconceito, hoje em dia há essa aceitação melhor dos pais? Porque muitas vezes se enfrentava muito essa dificuldade de não entender o que realmente tinha em casa. A aceitação melhorou muito, mas existem ainda alguns pais que têm essa dificuldade, né, de aceitação, de entender o que o filho tem. Então eu estou sempre aberta a explicar, né, qual é o nosso trabalho, como que a gente faz esse trabalho com essa criança, qual que é o trabalho que aquela criança precisa e o que ela tem. Sim. Né? Eu tenho que explicar o que ela tem e como que ela pode ser funcional, porque eu tenho que fazer um trabalho com a criança para que ela seja funcional o resto da vida dela. Se torna independente. Se torna independente. A gente tem um adolescente aqui que a gente sai com ele para fazer compra. De tempos em tempos eu peço um dinheirinho para a mãe, R$5, R$10, e a gente vai fazer compra. Aqui do lado tem uma loja de doces, né? Então a gente vai lá, vai ensinar matemática para ele, vai ensinar o troco, como que ele recebe o troco, como que ele faz o troco na cabeça dele, né? Que ele vai... Porque a gente tem que fazer com que ele seja funcional. Ele não vai ter os pais o resto da vida. Né? Se torna um pouco mais dependente em tudo, né? Aí vai a psicopedagoga, somente ela com ele, aí vai com a prancheta para fazer os cálculos, o que ele quer comprar, o que o dinheiro dele dá para comprar. Então ele que vai pedir. Ele já é uma criança, assim, um adolescente que é autista, e ele é mais retraído. Sim. Então é ele que vai fazer a compra, é ele que vai pedir, é ele que vai fazer, né, vai dar o dinheiro, vai contar o troco, ver se vai dar certo. Então ele que vai ter essa iniciativa. Não, muito legal. É um trabalho bem bacana. Nossa, é muito satisfatório. Imagina, é um trabalho você vê a criança bacana. Evoluir desse jeito, deve dar um... Dá e você falar que não tem filhos, que tantos filhos você tem por aí. Não é? É uma satisfação muito grande, porque a gente percebe que a criança está melhorando, a gente percebe que está avançando, que está virando, que está desabrochando. A gente percebe que a criança... Aí a gente volta lá quando você começou, que viu essa dificuldade, se você tivesse esse conhecimento de tudo que você tem hoje. Nossa, ia ser muito diferente. Ia ser muito diferente. Eu fico pensando às vezes, né, eu podia ter feito diferente, mas eu não tinha o conhecimento, então eu fiz daquele jeito e deu certo. Mas se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje,
seria diferente, eu poderia ter feito de outra forma, eu teria sofrido menos, eu acho que a ansiedade ia ser menor, porque eu fico ansiosa, né, com os meninos, até com os daqui também, todos os profissionais aqui trabalham sob a minha supervisão. Sim. Então eu fico ansiosa com eles. Eu trabalho, eu faço toda a programação do que eles têm que aplicar nos meninos, do que eles têm que fazer com os meninos. E é uma ansiedade, porque eu quero resultado. Você quer ver evoluir, né? Eu quero ver, e tem que evoluir, tem que aprender, né? A questão da alfabetização aqui. O menino que chega pra gente, a maioria lê em 3 meses. Nossa. Mas é a maioria, mais de 90%. Chega aqui sem saber ler e sai lendo, na gracinha. Você acha que hoje, dentro da educação pública, se tivesse esse trabalho melhor com os pedagogos, com os professores, você acha que alcançaria melhor resultado dentro da escola pública? Acho que é deficiente ainda isso. Então, não só na escola pública, mas na escola privada também. Também, verdade. Tá? Existe essa deficiência, sim. O professor, ele precisa estar sempre em desenvolvimento, ele está sempre estudando, né? E nem sempre, com o salário que ele tem, ele consegue fazer um curso, porque esses cursos custam caro, não é? Então, a rede pública, quando eu digo assim, a prefeitura, né? E a rede privada também, eles têm que fornecer essa ferramenta para o professor. Muitos fazem como eu fiz e como eu faço, né? Procuro por conta própria. Sim, sim. Pago do bolso por conta própria, porque eu quero saber, porque eu preciso saber, porque eu preciso trabalhar com aquela criança e eu acho que o que eu sei às vezes não é o suficiente, então eu procuro, faço sede de evoluir, né? Faço sempre outros cursos, novos cursos, para poder aprimorar mais o que eu... Isso que chama aprimorar, né? Como trabalhar com aquela criança, né? Então, você sempre busca aprimoramento o tempo todo. O tempo todo. E os professores precisam disso. Mas precisa que alguém forneça a eles, né? E deu tempo, né? Porque hoje as escolas, tanto privadas quanto públicas, se sufocam com 2, 3 turnos. Sim, o professor às vezes precisa trabalhar 2 turnos. Com salas de 35 alunos. Igual você mesmo falou, ninguém é igual. Justamente. Todo mundo tem uma forma diferente de aprender. Cada um tem uma forma diferente de aprender. Aí tem os pedagogos, muitas vezes estão ali mais cheio de papelada para resolver. Muita burocracia. E não consegue enxergar essa dificuldade. Eu trabalho lá no AEE, além de eu trabalhar com as crianças, eu trabalho individualmente com cada criança em cada hora, a parte burocrática toma muito tempo. Então é muita coisa, a gente faz tudo no papel, depois a gente pega aquele do papel e transfere para o sistema. Você podia estar assistindo mais crianças. Podia, né? E aí a gente tem que fazer esse trabalho, é um trabalho muito burocrático. Deixa eu deixar meus lençóis agora. Já teve criança que você chegou aqui e falou assim, os pais que estão precisando de ajuda. Com certeza. A criança tá boa demais, esses pais aqui. Com certeza. Às vezes a criança, ela tem alguns comportamentos e esses comportamentos são evidenciados assim, por questão da casa, sabe? Questões familiares mesmo, da casa. Então, assim, às vezes o pai e a mãe precisam de um atendimento, assim como a criança, né? Que ela vem para cá, se ela vem para cá, ela apresentou alguma dificuldade. Alguma dificuldade. Então, assim como a criança, a gente trata essa dificuldade da criança, a gente precisa também tratar a família. Porque, às vezes, essa dificuldade da criança vem lá da família. Às vezes, a dificuldade nem é da própria criança. Sim, mas pelo lar já contaminado. Isso, ela pegou aquela dificuldade para ela. Entendi. Sabe? Então... Outro caso, Isa, por exemplo, eu estou querendo estudar, quero fazer algum concurso público, quero evoluir, fazer uma faculdade, posso te procurar também? Tem essa oportunidade? Sim, pode. Pode vir procurar, aprimorar para melhorar? Para melhorar a questão da matemática, a questão buscar os atalhos da aprendizagem. A questão da língua portuguesa, a gente faz esse trabalho também. Faz esse trabalho de melhoria. Então você é um pacote completo. Aqui a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? De trabalhar a questão da dificuldade daquela pessoa. Sim. Né? Você pega aquela dificuldade e transforma em... Isso. E a dificuldade... E aprimora...
porque a dificuldade não é só um transtorno. Verdade. A dificuldade não é só uma deficiência. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem, todo mundo sabe muita coisa, mas ninguém sabe tudo. Para deixar bem claro, você não trabalha só com transtorno, você trabalha com dificuldades. Com dificuldade, aquela dificuldade que a pessoa tem. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de concentração. Pode ser adulto, pode ser criança, pode ser idoso. Então, a gente vai trabalhar aquela dificuldade, fazer com que aquela dificuldade diminua ou seja sanada. Muito legal. Eu trago minha mãe, por exemplo. A minha mãe faz aqui psicopedagogia e faz psicologia e faz musicoterapia também. Isso por quê? Porque ela está com problema de esquecimento, de concentração. Então, assim, já melhorou muito. Já melhorou muito. Então, a gente está trabalhando essa dificuldade dela. Não, muito legal. Muito legal. Então, você poderia trabalhar também, você já trabalha com certeza, quem está começando com Alzheimer, ou quem passou por um AVC. Sim, a gente tem esse trabalho também. Também já fiz curso de gerontologia. Você não para aí, né? Não posso parar. Eu tenho sede de conhecimento, eu preciso saber das coisas. Precisa ajudar a gente a aprimorar. Eu preciso estar ajudando as pessoas. Muito legal esse seu trabalho, Isa. Isa, desde já, muito obrigado. Eu que agradeço. Ter recebido a gente na sua casa. Imagina. Vou sair daqui aprimorado, com tanto conhecimento. Imagina. Mas muito legal mesmo. Volte quando quiser. É muito bacana o seu trabalho. Desde o momento que a gente iniciou com esse canal, a gente tem que conversar com a Isa, porque o trabalho dela é muito bacana. Já ajudou a gente, né? Verdade. Já fomos pacientes seus aqui, acho que a gente pode falar com propriedade. Gente, tá com problema, tá com dificuldade, venha procurar a Isa mesmo, porque ela faz um trabalho muito bacana, ajuda muito a gente. E se você acha que tá com algum problema, vem cá conversar com ela. Deixa ela resolver, te ajudar. Que aí a gente direciona. Nem sempre, a pessoa, às vezes a pessoa vem e fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, a gente vai conversar para ver, né? Eu vim aqui porque me falaram que é para eu procurar tal profissional. Não, vamos ver. O que é que está acontecendo? Então a gente vai conversar e aí eu vou direcionar a melhor forma. Não significa que a outra pessoa falou que você virou tem fantasma aquilo. Não, então calma. Primeiro acalma o coração da pessoa, né? Mostre para ela quais são as possibilidades, para ela poder ver e para ela poder escolher. Nem sempre é da forma que o bicho pinta, nem sempre é daquela nem forma. Sempre, né? Então a gente exagera nas atitudes. Às vezes exagera porque não conhece, não sabe. Sim. Não é? A falta de conhecer. Aí eu vou explicar direitinho o que é, vou mostrar para que a pessoa fique mais calma, mais tranquila e veja que não é tão difícil. Você quer deixar seu endereço, Isa, seu telefone para contato? Quero sim. Por favor. Então, a gente está na Avenida Heitor Cláudio de Sales, 562, apartamento 01. A gente trabalha no 01 e no 03. Mas pode tocar no 01. A gente está do lado da Juniele. A nossa porta é do lado da Juniele, né? O telefone, eu vou deixar meu telefone pessoal, que é o WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida pode conversar comigo pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? É 9397 1452. E tem o telefone do Aprimorar também, que é 3665-7413. Isa, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Prazeraço estar conversando com você. Obrigada. Sai daqui muito aprimorado mesmo, tá? Que bom. E espero que você tenha esse sucesso, né? Esperar sucesso, desejar sucesso para você é bobagem. Você já tem sucesso. Não é não. É só aprimorando o seu sucesso. Seu trabalho é muito bacana mesmo. Obrigada. Obrigado por ajudar muito a gente. Obrigada. Tá? Obrigada. Olá, pessoal do Podcast PL. Hoje estamos tendo o prazer de estar aqui no espaço Aprimorar com a Isa. Ela vai passar um pouco para nós o seu conhecimento e dar umas boas dicas, né, para o nosso crescimento pessoal e profissional. Isa, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Eu tenho que agradecer, viu, a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, de estar falando um pouco sobre o Aprimorar, falando um pouco sobre as dificuldades de aprendizagem, né, e tudo aquilo que eu trabalho.
Isa, hoje a gente conversou aqui offline, né? Falar um pouco sobre você, Isa. Sua família, de onde você veio. Você sempre teve esse amor por essa profissão que você exerce hoje? Sim, eu sou de Belo Horizonte, sou filha única. Hoje eu resido com a minha mãe e com meu esposo. Não tenho filhos, mas tenho filhos de 4 partes. São 11. Nossa, então você tem muitos filhos. Muitos filhos que eu resgato e aí eu levo para casa. Mas como que eu comecei, né? Eu sou professora de formação, depois eu fiz biologia, então eu sou bióloga, fui dar aula de biologia. Sim. E aí eu vi que existiam algumas dificuldades, né, que eu não entendia por que acontecia, mas que eu sabia que estava acontecendo. Tinha algo de errado? Há alguma coisa que eu não conseguia atingir os meninos, as crianças, né, de certa forma. E aí depois eu passei a trabalhar como que eu digo, na Regional Norte de Belo Horizonte. É uma regional da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte ela é dividida em 9 regionais. Sim. E aí me chamaram para trabalhar na Regional Norte. Lá eu fiz um trabalho de atendimento a escolas, de acompanhamento pedagógico de algumas escolas e creches. E aí então eu vi que só o magistério não era suficiente para mim. Eu achei que estava faltando alguma coisa. Então eu resolvi fazer pedagogia. Então, além da biologia, eu fiz a pedagogia. Isso. Antes disso, quando eu era professora, também eu trabalhava com crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. Eram aquelas Sim. crianças que estavam naquela sala que ninguém queria trabalhar. São aquelas crianças que eram maiores, que não aprendiam a ler, não aprendiam a escrever. Que infelizmente levavam o nome de burras na época, né? A gente tinha sofria muito com isso. Né? Então, a verdade é essa. Eu pegava essas salinhas, sabe? Eu gostava de trabalhar com essas salas das crianças que tinham mais dificuldade de aprendizado. E aí eu fazia com que essas crianças, dentro da biologia, eu fazia com que elas aprendiam a ler e escrever, sempre voltados para a botânica, né? De plantas, vegetais e de animais, né, da zoologia. Sim. E aí a gente fazia trabalho no zoológico de Belo Horizonte. Então eles aprendiam. E aí quando eu fui trabalhar na regional justamente por isso, por causa desse trabalho que essa facilidade que você tinha de sobressaiu, né, esse trabalho, e ele ficou bem evidente. E aí eu fui para lá. E aí lá, como eu disse, eu comecei a fazer pedagogia. E eu comecei a ver que aquela dúvida que eu tinha quando eu dava aula, né, que os meninos tinham aquela dificuldade, e que essas dificuldades eram tão aparentes, e eu precisava saber mais alguma coisa. Sim. Então eu resolvi fazer psicopedagogia. Aí eu fiz a psicopedagogia graduação. Além da graduação, tem a pós-graduação, que me dá direito a abrir um consultório. Sim. E tal. E aí, a partir disso, eu resolvi fazer a especialização em neuropsicopedagogia, porque eu queria saber um pouco mais a respeito de cada transtorno, de como trabalhar com esses transtornos, como trabalhar com especialistas, médicos especialistas. Aí eu fiz a neuropsicopedagogia. E a partir disso, depois do aprimorar, eu fiquei percebendo que ainda falta alguma coisa Sempre mais. Tem algo a mais a aprender, né? Sempre. Estava faltando alguma coisa em relação ao comportamento das crianças, porque nem sempre porque a criança faz e tem aquela atitude porque ela quer. Sim. Às vezes é um momento, um ímpeto dela, e eu queria saber o porquê daquilo. E por que ela age de determinadas maneiras, né? Então eu resolvi fazer psicologia. Então hoje eu estou na psicologia, faltando 3 semestres para formar na psicologia. E aí antes disso eu já fiz um mestrado voltado para a educação inclusiva. Uhum. E aí esse é o meu caminho. Você contando a sua história, você demonstrou ser assim, pela sua época, surpreendeu a todos, né?
Porque, querendo ou não, se enfrentava muito no passado essas crianças com dificuldades de aprendizagem, realmente tinha esse nome, tinha classe separada para elas, tinha um preconceito, na verdade, Sim, tinha. né? Hoje em dia não Hoje em tanto, dia a gente não viu que tem. evoluiu bastante com relação a isso. Sim, hoje não tem. Hoje essas crianças elas estão misturadas nas salas de aula, Sim, né? Na sala regular. né? Isso, Tem monitores para ajudarem. Isso, né? antigamente não tinha, a turma era separada. Mas você hoje, no seu aprimorar, você acha que você tem essa grande procura, essa necessidade dessas pessoas? Porque hoje, com o TDAH, que é o mais recorrente da população. Tenho sim. O autismo também tem aparecido com grande frequência. Eu trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte, lá eu trabalho com AEE, Atendimento Educacional Especializado. Lá eu tenho uma sala onde eu atendo crianças com deficiência e meu público maior lá é de autismo. Autismo? Hoje você acha que você tem mais ou menos o número de porcentagem de pessoas que sofrem com esses tipos de transtorno, tanto o autismo quanto o TDAH? Olha, o número é bem grande, bem grande. E a gente sabe a respeito de estudos que não muito longe, daqui uns 5, 7 anos, em termos assim de cada 10 nascimentos, 7 terão transtornos. Então esse é um número bem elevado. Alto, bem elevado. E o que leva a esse tipo de transtorno? Depende de cada transtorno. Sim. Né? O autismo, há pouco tempo eu participei de um congresso, né? Já se constatou que a grande maioria, né, a porcentagem, a maioria é genética e é transmitida pelo pai. Ah, é? Não pela mãe, pelo pai. Tem alguma explicação para esse volume crescer tão alto assim? Então, olha só, alguns falam também que medicamentos, sabe, problemas relacionados à gravidez, assim como o TDAH, álcool, drogas. Então, assim, não existe uma causa muito específica, né? É um conjunto de causas que pode fazer com que surja o TDAH, que surja o autismo. Sim, mas hoje a facilidade que prova que com ajuda essas crianças não vão sofrer tanto mais lá na frente, né? Com certeza, com certeza. O TDAH, por exemplo, não existe cura no TDAH, mas existe um tratamento onde a criança, por exemplo, o TDAH ele surge antes dos 12 anos. Né? A gente consegue perceber em criança bem pequena, a gente consegue perceber. Qual a melhor fase para descobrir isso? Olha, eu particularmente acredito que a partir dos 3, 4 anos a gente já consegue perceber. Tem alguns sinais assim bem aparentes que a gente consegue ver? Tem sim, tem sinais aparentes, inclusive em adultos também, né? Em crianças, por exemplo, a criança na fase escolar, que é a fase onde os professores percebem mais, né? Sim. A criança fica desatenta, aí os professores passam, passa um mosquitinho, né? Os professores passam um mosquitinho, ele olha, presta atenção, né? Então a desatenção, aquela falta de interesse na escola, falta de interesse em estudar, por exemplo, também a criança tem um hiperfoco em jogos, então consegue ter aquele foco nos jogos, mas não tem foco nos estudos, sabe? Sim. E aí o TDAH, ele pode ser melhorado com a psicopedagogia e pode ser melhorado também com medicação. Os pais que vêm aqui para mim, ao aprimorar com a questão do TDAH, eu nunca indico o psiquiatra ou o neuropsiquiatra logo assim, de cara, né? Vamos dizer assim. Primeiro, a gente tenta fazer uma melhora, um tratamento para a gente fugir um pouco da medicação. Sim. Porque a medicação acaba que ela pode ser para a vida inteira. E a criança muito pequena, a gente consegue fazer uma melhora. Então, como que é essa melhora? A gente vai ensinar para a criança estratégias. Sim, de como ela vai prestar atenção, como ela vai ter foco. Então, a gente vai ensinar para elas estratégias. A gente vai ensinar, porque aqui a gente trabalha em cima da dificuldade de cada criança. É individual o nosso trabalho aqui. Então, a gente vai ensinar para aquela criança
a gente vai focar na dificuldade dela, qual é a dificuldade que ela apresenta, então a gente vai ensinar para ela sanar aquela dificuldade que ela está apresentando no momento. Então pode ser que ela aprendendo essas estratégias, ela não venha nem a necessitar da medicação. Ah, entendi. Ela sabendo os atalhos, né? Justamente. Porque eu costumo falar que o TDAH, na verdade, a pessoa não é tão sem atenção, ela tem atenção em tudo. Em tudo. Isso, a gente tem 3 tipos de TDAH. A gente tem o desatento, a gente tem o hiperativo e a gente tem o combinado. Então é transtorno, né? TDAH. Transtorno, gente, esqueci o nome, vai ter